Quero saudar novamente a todos e, como de costume, no mês de dezembro sempre tem alguma novidade. E esse ano não é só o mês de dezembro, mas o ano todo tivemos muitas novidades. Sobretudo em relação à oferta do ensino remoto. Lembrando que a legislação sempre estabeleceu a oferta do presencial, à distância, ou a oferta também de curso presencial, com a modalidade de disciplinas à distância até o limite de 40%. Aguardava-se já há muito tempo que se fosse homologado o parecer do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as diretrizes para oferta de cursos em 2021. Entretanto, o parecer não foi homologado. Curiosamente, até, a Lei 14.040, no seu artigo 1º, estabeleceu que cabe ao Conselho Nacional de Educação estabelecer as diretrizes para a retomada das aulas. E o Conselho Nacional fez exatamente isso que determina a lei. Então, sobre o aspecto das diretrizes, o que o Conselho fez é observar exatamente o que estava na lei. Talvez pelo fato de transformar o parecer e depois propor uma resolução, ficou na esperança ou na dúvida se o Ministério da Educação iria ou não homologar. Se olhar do aspecto do que estabelece a lei, as diretrizes elas estão válidas. Mas que não se tem, para que se não tenha insegurança em relação ao que fará a instituição no ano de 2021, sobre o aspecto dos prazos e sobre o aspecto das formalidades, é bom que as instituições assim cumpram exatamente agora nos termos do que estabelece a portaria 1038, que teve alteração, que alterou a portaria 1030. Vamos ver então quais foram as grandes mudanças em relação a isso. A primeira mudança é que as aulas estavam já para ser retomadas, as aulas presenciais, para o mês de janeiro desse ano, do ano que vem, desculpa. Entretanto, agora a portaria altera a data e coloca a partir de 1º de março de 2021. Entretanto, ela cria condições excepcionais a fim de que a instituição possa continuar dando remoto por condições, sobretudo em relação à pandemia, se persistir, se as autoridades sanitárias não permitirem que se tenha atividade presencial na instituição, ou por algum motivo que venha, por exemplo, uma epidemia misturado com a pandemia dentro de uma instituição em que alunos e professores venham a adquirir e ser contagiado pelo vírus e que a escola tem que fazer a suspensão dessas atividades. Portanto, a excepcionalidade está mantida em relação ao retorno e também a possibilidade da instituição manter o ensino remoto para o ano que vem. Entretanto, tem algumas regras que são importantes serem colocadas. A primeira delas é a necessidade da instituição informar o MEC a partir do momento em que ela decidir pela atividade remota. Esse é o primeiro passo a ser dado, a formalização. A segunda formalização também, nas atividades práticas, em que envolve laboratórios especializados, também há que se ter o regulamento a ser aprovado também pelo órgão colegiado, com toda a segurança e da biossegurança necessária para que se tenha atividade. É importante registrar também que, diferentemente do que estabelecia na portaria 1030, a portaria 1038, ela estabelece que a instituição tem que ter todos os cuidados sanitários necessários em relação ao coronavírus, mas não determina que se cumpra a portaria 572 de 2019, porque inclusive essa portaria estava destinada às instituições públicas. Com efeito,
É óbvio que todos os cuidados, protocolos de segurança têm que ser observados, pois, de fato, nós estamos numa situação em que há necessidade desses todos os cuidados. O protocolo tem que ser amplamente divulgado, os alunos têm que ter total conhecimento sobre isso, assim como os auxiliares de administração, seus professores e toda a atividade que estiver envolvida com a instituição de ensino, como, na verdade, assim já tem sido feito pelas instituições. De fato, o que se observa é que as entidades representativas, elas contribuíram muito com essa condição, pois criaram diretrizes e protocolos para que as instituições pudessem observar e cumprir. Outra mudança também importante é em relação ao calendário de autorização, que foi estendido até 28 de fevereiro de 2021. Então, resumindo, alguns aspectos que são importantes. Primeiro, comunicar ao Ministério da Educação a respeito se vai optar ou não pelo remoto. A segunda recomendação é autorizar, através dos seus colegiados, os regulamentos de laboratórios com toda a segurança de retomada e de biossegurança. Importante também, como recomendação, que as instituições também aprovem essas alterações do ponto de vista dos seus PPCs ou, eventualmente, de encadeamento das suas disciplinas e tornem público essas modificações e essas alterações. É importante por quê? Porque isso está dentro da autonomia da instituição. A autonomia do artigo 207 da Constituição, como também, como assim estabelece a LDB nos seus artigos 12, inciso 1º, e 13, também inciso 1º. E, além do mais, dar-se a ampla publicidade em relação a essas alterações. Vejam, se por um lado, quando iniciamos o ano, não tínhamos a imprevisibilidade que ocorreu, e por isso que foi por força maior que as escolas fizeram uma série de modificações, agora isso não vai acontecer o ano que vem, porque há previsibilidade. Portanto, os contratos de prestação de serviços educacionais têm que prever as diversas possibilidades de oferta no ano que vem. Assim como o presencial, nas atividades principalmente de natureza prática, o remoto e também o IAD, que não se confunde com o remoto, e mais ainda, o presencial, que utiliza até os 40% de disciplinas de IAD, que inclusive também deve ser comunicada ao Ministério da Educação. Essa previsibilidade é importante para que o consumidor, no caso o aluno, saiba perfeitamente o que tipo e como a instituição vai iniciar o seu período letivo o ano que vem. Então essas são as considerações que estamos fazendo, acreditando principalmente que este ano foi o ano da experiência em que as escolas tiveram que fazer uma série de modificações e como a primeira tentativa de algo novo que se faz precisa ser avaliado e precisa ser melhorado e sem dúvida o será a partir do ano que vem. Tem que se aproveitar inclusive o mês de janeiro para capacitar ainda mais os professores pela metodologia que a instituição vai utilizar. Então, essas são as nossas recomendações e brevemente estaremos de novo passando por aqui, porque novas novidades surgirão, sobretudo em relação à ProUni e outros assuntos que atingem as instituições. Muito obrigado e tenham um excelente dia.